Então, se a gente sabe que a equipe multiprofissional trabalha nesse sentido, né? Vamos imaginar então, como é que está a saúde dos brasileiros, né? Olha bem, gente, tem patologia aí, hein? Tem patologia aí pra caramba nesses últimos tempos, né? Olha, diagnósticos de obesidade, de diabetes, de hipertensão, de má alimentação, de alcoolismo, de sedentarismo. Isso são o quê? São diagnósticos que são fechados praticamente em números avassaladores sempre, né? Então, olhe a quantidade como que eu vou falar? De possibilidades de atuação clínica, né? Do farmacêutico dentro dessas patologias. É só você, profissional, enxergar onde você pode trabalhar, né? Junto com a equipe, certo? Então, a gente tem aí algumas legislações em farmácia clínica no Brasil, né? Tem a portaria do Ministério da Saúde número 4.283 de 2010, que aprova as diretrizes e estratégias para a organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais, tá? Hoje em dia existem hospitais que a farmácia clínica ela é uma obrigatoriedade devido à acreditação hospitalar, tá? Então, os hospitais que são acreditados por alguma acreditadora, tipo ONA, Joint Commission e mais algumas outras aí, eles exigem a atuação clínica do farmacêutico 24 horas, gente. Então, assim, revisão de prescrição médica, visita no leito, tudo mais tem que ser uma coisa muito bem colocada, porque senão a acreditadora ela não passa, tá? O hospital não consegue o nível de acreditação, tá? O artigo 4º, então, onde fica revogada a portaria de 1977, né, que publicada no Diário Oficial da União, que teve a revogação em torno dessa portaria nova aí de 2010, tá? Então, assim, é muito desafio num país como o nosso, né, carente de tanta coisa na área da saúde, implantar farmácia clínica em nível ambulatorial, em nível de consultório médico, né, e em nível de todos os hospitais da rede do SUS, por exemplo. É muito desafio, né? Então, assim, olha bem, o grande desafio está em transportar os conceitos, né, e ferramentas teóricas para o dia a dia do profissional, passando pela cultura, né, pela mudança cultural dos próprios farmacêuticos, que têm que entender que a profissão farmacêutica não é só ficar atrás do balcão, né? Tem que o quê? Ter o desafio também de valorizar a profissão perante a sociedade. Nós temos que nos valorizar, né? Os demais profissionais de saúde, principalmente pelos administradores de sistemas de saúde e órgãos governamentais. Infelizmente, o administrador do hospital ou o proprietário da drogaria, ele tem que entender que farmácia clínica é uma coisa extremamente necessária na saúde do paciente, né? Então, enquanto a gente não conseguir mostrar isso, mas como que a gente vai conseguir que eles percebam? Fazendo e trabalhando de maneira o quê? De maneira correta, de maneira, né, extremamente honesta, de maneira profissional mesmo, para que o paciente retorne e o quê? E novamente procure o seu serviço, tá? Então é muito desafiador, né? Então tem desafios aí enormes na nossa profissão, né? No quesito farmácia clínica, né? Aumentar a adesão ao tratamento e a compreensão dos pacientes sobre os medicamentos é um desafio que o farmacêutico clínico tem que ter sempre, né? Fazer com que o paciente não largue a medicação antes do prazo, né? Fazer com que ele tome corretamente, nos horários corretos, minimizar os erros de medicação e promover condutas baseadas em evidências, ou seja, fazer com que não tenha tanto erro, por exemplo, de interação medicamentosa, que não tenha tanto erro, por exemplo, de tomada errada por via, né? Principalmente para quem está como farmacêutico clínico no ambiente hospitalar. As possibilidades de erros de medicação, meu Deus, são enormes, né? E a quantidade, né? Como o farmacêutico pode atuar trabalhando nisso.
aumentar a efetividade do controle das condições crônicas e reduzir eventos adversos a medicamentos. Então, controlar mais o paciente hipertenso, controlar mais o paciente que tem artrite reumatoide, controlar mais o paciente cardiopata, né? Para quê? Para que você tenha aí uma redução de toda essa polifarmácia enorme que esses pacientes utilizam, tá? Conciliar os medicamentos e minimizar o risco nas transferências de paciente entre níveis assistenciais. Então, tem aí toda a quantidade, né? O paciente está no nível hospitalar, ele sai com uma quantidade enorme de receita, de medicamento numa receita, daí ele vai para o postinho, depois a terceira consulta de postinho, né? Nas unidades básicas de saúde. O médico troca tudo e vira uma salada, o paciente tem aquele monte de medicação na casa. Tá aí o desafio do farmacêutico de conciliar, fazer o quê? De ver se tem medicamentos da mesma classe terapêutica, se tem medicamentos iguais com princípio ativo e nomes diferentes, né? Promover o autocuidado apoiado no que diz respeito à automedicação responsável. Então, ensinar o paciente que se ele for fazer uma automedicação, essa automedicação tem que ser uma coisa extremamente responsável, né? É difícil, muito difícil, gente. É muito difícil, né? Mas, assim, é uma área muito linda da profissão, né? E é para isso que a gente vai passar esse semestre nos aprofundando, né, no conhecimento da farmacologia clínica, para a gente conseguir trazer esse nosso conhecimento, né, para dentro da nossa atuação farmacêutica como profissionais, né, com clínica farmacêutica quando a gente se formar, tá? Então, a gente tem condições de fazer, muita condição de fazer, gente, nós temos muita condição, né? Os obstáculos são enormes, mas se a gente meter as caras, a gente consegue, né? Então, eu espero que quando você se formar, todos vocês sejam excelentes farmacêuticos clínicos.